inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou o ano de 2016 com variação acumulada de 6,29%, ou seja, dentro da meta do governo federal de 4,5% ao ano, com tolerância para 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Só para ter uma ideia, em 2015, a alta dos preços havia sido de 10,67%, a maior desde 2002. Os resultados do ano passado revelam que a crise econômica, que reduziu gastos tanto da população quanto do governo, teve impacto direto na inflação. O poder de consumo do brasileiro diminuiu consideravelmente. A chamada classe C, que nos últimos anos teve acesso a crédito e a bens de consumo, foi a que mais sentiu a recessão que o país atravessa. O governo federal apresentou em dezembro uma proposta com 10 medidas emergenciais para a retomada do crescimento, o que foi bem visto pelo mercado, apesar das ressalvas de muitos economistas e consultores que esperavam ações mais focadas no médio e no longo prazo. Além disso, a decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros em 0,75 pontos percentuais também gerou reações diferentes, pois foi dada a indicação de que uma queda mais acentuada da Selic ainda esse ano. A inflação dentro da meta e a redução dos juros indicam que a economia está retomando o crescimento ou 2017 não será muito diferente do ano que passou. O debate de hoje vai falar sobre economia e geração de emprego com diferentes especialistas. Aqui no estúdio, nós contamos com a presença de Mauro Rostlin, que é economista e professor dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e também de Salvador Werneck Viana, que é economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Obrigada aos dois pela presença, é um prazer conversar com vocês. E a gente começa o debate assistindo a uma reportagem que mostra as projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI, para o crescimento da nossa economia esse ano. Vamos lá. O Fundo Monetário Internacional estimou nesta segunda-feira que a economia brasileira vai fechar 2017 com um crescimento de apenas 0,2%. O FMI manteve inalterada sua previsão de crescimento da economia global em 3,4% para este ano, mas revisou para baixo a expectativa para a América Latina em sua avaliação trimestral do panorama econômico mundial. A região vai crescer 1,2%, 0,4 pontos percentuais a menos do previsto em outubro passado. O organismo estima que existe uma menor expectativa de recuperação a curto prazo de Brasil e Argentina. Para o México, a entidade rebaixou em 0,6 pontos percentuais a expectativa de desempenho, ficando com um crescimento de 1,7%, em grande parte devido às incertezas geradas pelas políticas anunciadas por Donald Trump nos Estados Unidos. Salvador, depois de 2 anos de forte recessão econômica, o que significam esses 0,2 pontos percentuais de crescimento? Bem, apesar do número absoluto ser muito próximo de zero, né, isso, enfim, representar um crescimento pífio, olhando esse contexto maior, né, de uma recessão acumulada aí de quase 8 pontos percentuais do PIB em 2 anos, né, em particular o resultado esperado aí, ainda não confirmado para 2016, né, que indica, né, uma recessão de algo superior a 3%, né? Então é um número, olhando por essa perspectiva, um número que adquire um significado maior, né? Você está fazendo, né, uma recuperação de um número que é de menos 3 ponto alguma coisa para um positivo de 0,2, né, o que indica certamente uma melhora, né? A questão central é quais são os motivos, né, reais que estão por trás dessa melhoria, né, e quais são os motivos reais que estão por trás, né, desses 2 anos, desse biênio, né, em que a economia literalmente, né, despencou, né. Eu acho que tem muita coisa para ser discutida aí, né? Eu espero que aqui no debate a gente avance nessas questões. A gente vai falar dessas questões ao longo do programa. Agora, Mauro, esses 0,2 pontos percentuais, na prática, como é que a gente vai sentir essa mudança? Bom, em termos práticos, por exemplo, para o consumidor de uma maneira geral, a mudança vai ser muito tênue, muito leve. Na verdade,
a gente está falando de uma estabilidade da atividade econômica. As empresas vão vender, faturar mais ou menos o mesmo que já faturam, ou seja, trabalhar nesse nível baixíssimo de atividade econômica, a indústria, por exemplo, com altas taxas de ociosidade. Então, na verdade, esse número mostra, em termos do cotidiano da população, que nada vai mudar muito. Agora, concordo com o Salvador quando ele olha esse número em perspectiva. Ele aponta que a gente sai de uma recessão profunda para uma condição um tanto diferente. Então, acho que qualitativamente isso importa, em termos de análise, isso é muito relevante, a despeito do que, como eu falei, no dia a dia para o consumidor, isso não vai mudar, para o emprego isso também não vai mudar muita coisa, a gente não vai assistir, por exemplo, o mercado de trabalho mudar sensivelmente, se espera ainda uma piora nos números do desemprego ao longo, pelo menos desse primeiro semestre. Talvez a gente possa falar de recuperação a partir do segundo semestre, mas o saldo líquido, por exemplo, no mercado de trabalho não vai ser muito diferente desse ano. A gente não vai ter uma mudança muito diferente no número de desempregados, alguma coisa em torno de 12 milhões. Porém, insisto e concordo com o Salvador que, olhando em perspectiva, esse número assume um outro significado. A gente, ao longo do programa, a gente vai trazer essas questões que o Mauro citou sobre o desemprego, mas eu queria voltar a um ponto que o Salvador falou, que são as razões, né, que estão por trás aí dessa recessão e desse avanço aí de 0,2 pontos percentuais. Tem a questão da deterioração do cenário político, né, fim da eleição de 2014, né, que perpassa todo o ano de 2015, invade 2016, é absolutamente determinante, né, do ponto de vista da inação do Congresso, né, para votar temas importantes que dariam condições, né, de lidar com esse cenário econômico que já se estava desenhando, né, ao fim de 2014. Tem toda a questão do discurso, da campanha, né, e que, fim da eleição, a Dilma eleita implementa um programa diferente. Isso é uma questão relevante, sim, mas é uma questão que se repete em outros momentos da história, né, da história política brasileira, né. Eu não focaria, né, muito nesse tema em particular, mas o fato é que já tinha, né, a economia já estava, né, dando sinais problemáticos ao final de 2014, né, e aí, quando se teria o espaço, né, para tentar endereçar esses problemas, essas questões ao longo de 2015, simplesmente não se fez, né? O país se viu imerso numa crise política que o paralisou, né? E isso gerou uma deterioração imensa das expectativas, né, da confiança dos consumidores, dos empresários, né, para além da deterioração fiscal do setor público brasileiro, que era uma questão verdadeira, uma questão concreta, né, para a qual, entretanto, não foram endereçadas soluções satisfatórias, né, por conta desse agravamento da crise política, e isso acabou, né, nessa bola de neve, né, que, né, culminou no impedimento da presidente, né, e com a deterioração maior ainda das condições da economia. Agora, Mauro, isso que o Salvador fala, né, muito se discute sobre a falta de investimento, né, que a gente pensa em políticas de curto prazo, né, em que a gente deve pensar, então, num crescimento a longo prazo, com medidas de investimento, até questões de infraestrutura, que dependem da ação do governo federal. Mas a gente teve recentemente a aprovação da PEC, do teto dos gastos, que vai limitar os investimentos ao longo dos próximos 20 anos. Como a gente retoma, então, o crescimento dentro desse cenário? Pois é, você colocou uma pergunta que talvez seja a principal pergunta colocada hoje em dia. A partir de qual o motor da recuperação? De onde vai vir a retomada? É do investimento, é do consumo, é do setor externo? Qual é exatamente o motor da demanda que vai promover a recuperação? Talvez seja um tanto difícil pensar que o consumo possa vir a ser responsável por isso, uma vez que o desemprego é muito alto. A gente está assistindo queda do salário real, pelo menos até agora.
as taxas de juros ainda se encontram em patamares elevadíssimos, principalmente na ponta do consumidor, portanto é um tanto difícil se imaginar que o consumo seja responsável por esse movimento, por essa recuperação. O investimento, em particular, poderia ser pensado, uma vez que a gente, por exemplo, tem demanda reprimida no setor de infraestrutura. A gente poderia pensar que daí poderia aparecer algum movimento mais forte com relação ao investimento. Porém, essas incertezas políticas que a gente ainda encontra no cenário, acho que são inibidoras desse investimento. Acho que as empresas têm dificuldades óbvias, econômicas, financeiras, por conta desse contexto que a gente atravessa, mas também tem uma expectativa um tanto mal definida ainda com relação ao médio e longo prazo. O cenário político, de uma certa maneira, contamina ainda o cenário econômico, no sentido de não autorizar empresas a, de fato, investirem pesado, pensarem numa retomada mais forte, mais auspiciosa do investimento. Quer dizer, esses pequenos sinais de crescimento ainda não são suficientes para os empresários voltarem a investir, por exemplo. E mesmo, eu acredito que a questão política ainda é uma questão fundamental, decisiva para se pensar em retomada. A perspectiva de um governo de esquerda me parece que não soa ainda muito bem para o setor privado. O candidato Lula assusta ainda o setor privado, me parece. E isso tem peso com relação à decisão de investimento. Então, essa questão política ainda é um condicionante da questão econômica. Você concorda, Salvador? Concordo, é isso ali? Plenamente de acordo. E retomando a sua pergunta também, o grande problema dessa nova lei, desse novo regime fiscal, como foi intitulado, né, a emenda constitucional que limita os gastos públicos, né, de acordo com a inflação passada, é o freio que isso impõe, né, a restrição que isso impõe, né, para fazer a política fiscal anticíclica, né. A duração disso, né, 20 anos, enfim, torna essa medida em particular, porque depois de 2008, né, depois da grande crise financeira, diversos países adotaram, né, diferentes maneiras de controlar o gasto público, né, mas nenhum de uma maneira tão draconiana, né, a palavra é essa, né, como esse ajuste brasileiro, né, que guarda ainda mais peculiaridades por esse período, um período, né, extremamente longo, né, de 20 anos, né, e durante o qual essa possibilidade, né, do governo, né, do setor público fazer a política fiscal expansionista quando a economia estiver em recessão, né, isso fica seriamente comprometido, né. O curioso é que nesse biênio, né, agora 2016-2017, esse primeiro biênio, né, do governo Temer, claramente a política fiscal assume um viés expansionista, né, na medida em que a gente recorda, né, que para 2016 foi aprovado, né, um déficit primário da ordem de 170 bilhões de reais. Né, o governo Dilma já tinha trabalhado com... ainda no governo Dilma, né, trabalhado com um orçamento que previa um déficit de 100 bilhões de reais, né, o que já poderia, né, já dava um arsenal para o governo fazer uma política contracíclica. E o Temer aumenta ainda mais. No governo Temer isso é ampliado para 170 bilhões. Então, claramente, enfim, que é uma coisa necessária para tirar o país da recessão, né, fazer política fiscal expansionista. Né, e, enfim, aí esse arcabouço é eliminado para os 20 anos vindouros, né? Isso que é uma grande questão a ser debatida, né? Ainda mais num país que tem um déficit de infraestrutura, um déficit, né, de atendimento, né, a necessidades básicas da população, né, como saneamento básico, água encanada. Né? Então... Pois é, uma das 10 medidas tomadas pelo governo federal no fim do ano passado tem como objetivo liberar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para milhões de brasileiros que têm contas inativas, que são aquelas que deixam de receber depósitos do FGTS devido à rescisão do contrato de trabalho. De acordo com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, o cronograma para o saque de contas inativas será divulgado até o início de fevereiro
fevereiro e levará em conta a data de nascimento dos beneficiários. A medida favorece 10,2 milhões de brasileiros e, pelos cálculos do governo, os saques podem chegar a 30 bilhões de reais, o que equivale a 0,5% do produto interno bruto. A gente conversa agora sobre esse assunto com o Cláudio Fristach, que é economista e presidente da Interb Consultoria Internacional de Negócios. Ele fala com a gente pela internet. Olá, Cláudio, tudo bem? Tudo bem. Vocês, convidados, telespectadores. É um prazer conversar com você. Cláudio, como você avalia essas 10 medidas apresentadas pelo governo federal? Olha, eu acho que existe uma crise, assim, é óbvio, né, uma crise econômica, eu diria até certo ponto, pela profundidade, pela extensão, sem precedentes. Ainda que o fundo tenha, enfim, projetado um crescimento de 0,2%, eu acho que isso aí esconde um pouquinho mais do que revela, porque o que nós esperamos, e todos os brasileiros esperam, que na ponta esse crescimento seja mais robusto. Óbvio que o fundo não está projetando um crescimento trimestre a trimestre, apenas uma média, né? De qualquer maneira, eu acho que as medidas são em geral positivas. Especificamente, a medida de libera cerca de, né, algo estimado em torno de 32 bilhões de reais de fundos hoje paralisados no FGTS, né? No caso são contas inativas, eu acho bastante positivo por duas razões. Uma de natureza mais conjuntural. Isso daí vai dar um impulso. Eu não sei se exatamente ao consumo, mas certamente eu acho que a média, os brasileiros são bastante responsáveis. A média das famílias brasileiras e dos brasileiros são muito responsáveis. E uma parte desses recursos vão servir para basicamente reduzir dívida, né? Que as famílias estão muito endividadas, né? Bastante endividadas ainda. E uma outra parte vai servir para o consumo. Então, do ponto de vista conjuntural, eu acho acertado. Agora, eu também acho acertado de forma mais estrutural, olhando mais o médio e longo prazo, porque o FGTS, ele é uma conta, afinal de contas, dos trabalhadores, quer dizer, um fundo onde os trabalhadores depositam recursos são diretamente dos trabalhadores, depositações próprias, são terceiros, os empregadores, e o retorno do FGTS é muito baixo, é um retorno, eu diria, em muitos casos, negativo, dependendo exatamente do ano. Essa até é uma demanda da população, né, que possa utilizar o FGTS em outros momentos do que prevê a lei, né? Afinal, esse é o que muito se demanda, né? Quando a gente sempre traz essa discussão sobre a utilização do fundo, que o trabalhador possa usar como ele quiser. É isso, Larissa. A questão é a seguinte, o que no fundo nós estamos falando? Nós estamos falando de subsídios cruzados dos trabalhadores a certos segmentos. Eu não sou contra os subsídios em princípio, desde que eles sejam transparentes e colocados no orçamento. Então, assim, saneamento básico é fundamental, absolutamente fundamental. Tem enormes externalidades? Tem. Então, talvez um componente dos investimentos em saneamento básico, deveria ser dado a ordem de 20 bilhões ou pouco mais por ano, estão hoje cerca de metade desse valor, enfim, poderia ser subsidiado. E ele é, de fato, subsidiado via Caixa Econômica com recursos do FGTS. Só que não é claro qual é o volume de subsídios. Existe, em primeiro lugar, uma falta de transparência muito grande nesses fluxos, e, em segundo lugar, uma ausência de uma análise de custo-benefício que possa nos dizer o seguinte: faz sentido ou não faz sentido, tanto ex ante quanto a posteriori, né? Cláudio, eu vou trazer um pouco da nossa conversa aqui para o estúdio, eu já volto a falar com você. Mauro, que outras medidas, na sua opinião, além dessas 10 medidas emergenciais, como, por exemplo, a liberação do fundo, poderiam ser tomadas, na sua opinião? Eu acho que, basicamente, o que o governo devia fazer era buscar se restabelecer a confiança na sua política. E essa política, eu não sei se nesse ponto o Salvador vai concordar comigo, acho que não. Acho que o governo não tem condições de fazer uma política fiscal mais expansionista. Os níveis de endividamento do governo cresceram demais nos últimos anos, a relação dívida-PIB subiu de forma assustadora. Me parece um tanto temerário qualquer política mais expansionista nesse momento. Não que eu não acredite nas políticas anticíclicas, mas eu acredito que o país, nesse momento, passa por uma fase
em que a questão fiscal é a questão premente. Acho que ela está no centro da crise. Então, entendo que com o restabelecimento da confiança se pode atrair o setor privado para ele sim buscar aumentar investimentos. Não acredito que nesse momento o investimento do Estado seja determinante para a retomada. Não acredito não pela força do investimento do Estado, e sim pela incapacidade conjuntural desse governo, enfim, ou de qualquer outro nesse momento, de usar a política fiscal como instrumento de retomada do crescimento. Portanto, o que eu entendo é que um ambiente de maior confiança, trazendo de volta o setor privado, incentivando o investimento do setor privado, e inclusive no setor de infraestrutura, é o que pode alavancar essa retomada. E a inflação dentro da meta, né? Uma inflação controlada, traz de volta essa confiança? Então, enfim, várias questões surgindo, né? Mas em relação a esse último ponto, né, a inflação ela sai, né, como você colocou no começo do programa, né, de 10,67, né, em 2015, chegou, em 2016 foi registrado aí 6,30, né, algo assim. Então, qual foi a mágica que aconteceu, né, para a inflação cair quase 4 pontos percentuais? Não teve mágica nenhuma, né? Acontece que em 2015 você teve um fortíssimo choque, né, no setor de preços administrados, custos, né? Mais uma desvalorização cambial não desprezível. Concordo. Né? E esse choque já se dissipou. Né? Inclusive já foram feitos, né? Já foi feito estudo, né? O próprio Samuel Pessoa decompôs o IPCA, a variação de 2016 e 2015, e observou que desses 4 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, ou seja, 75% dessa queda da inflação se deu em função da dissipação dos choques dos preços administrados, né? Preço cujo crescimento foi bem menor em 2016 do que em 2015. Então, isso aliado ao próprio efeito recessivo, né, das pessoas consumindo menos, as empresas, né, investindo menos, né, isso explica quase a totalidade dessa queda da inflação, né, que evidentemente é uma coisa positiva. Né. Agora, enfim, em relação a medidas, eu acho que aí eu peço licença para voltar um pouquinho, ainda nessa questão de 2015, né, quando, se não tivesse havido toda aquela deterioração do cenário político, né, a minha opinião pessoal é que a primeira coisa que deveria ter sido enviada ao Congresso era uma proposta de reintrodução da CPMF, certo? Que é um imposto que tem efeitos distributivos, né, mínimos, que tem custos de arrecadação muito baixos, que gera receita muito rapidamente para o governo. O governo deveria ter pactuado ali com a sociedade, com o Congresso, né, a vigência desse tributo por... Mas, Salvador, fala desculpa. Mal. Não, imagina. Não, só para lembrar que a CPMF caiu, o Congresso derrubou a CPMF ainda na gestão Lula, com o Lula ainda no auge da sua popularidade. Cátia Abreu, relatora, fez um relatório brilhante, inclusive. Fica difícil pensar que a gestão Dilma, diante de um quadro de deterioração e de perda de popularidade, tivesse cacife político capaz de bancar. Eu concordo que a medida seria necessária, concordo que a questão distributiva é uma questão menor, concordo que ela tem peso no sentido de que a arrecadação da CPMF é expressiva em termos de resultado primário, porém... Eu vou pedir licença ao Mauro e ao Salvador para trazer essa questão, então, para o Cláudio. Cláudio, apesar de bastante impopular, né, quando se fala da volta da CPMF, voltar com esse tributo seria, assim, na sua opinião, uma forma de melhorar o crescimento da economia? Olha, eu não acho que seja uma forma de melhorar o crescimento. É possível que a CPMF venha a ser reintroduzida, dependendo da situação fiscal do governo, que obviamente é bastante. Nós continuamos com uma crise fiscal, no que eu diria mais que uma crise, uma emergência fiscal sem precedentes. Então, você tem que atuar não só do ponto de vista das despesas, eu acho que existe ainda espaço para atuar do ponto de despesas, e um conjunto enorme de despesas, transferências, subsídios, em que nós não sabemos exatamente a eficácia, enfim, se isso daí funciona, não funciona.
se é pró-crescimento, se melhora ou não o grau de equidade, enfim, em termos de distribuição de renda, distribuição de serviços. Isso é de um lado. E de outro, eu acho que existe, possivelmente, o governo vai acabar, se não esse ano, talvez até ano que vem, reintroduzindo algum imposto. Eu não acho que a CPMF vai ser o primeiro. Eu acho que existem alguns outros impostos que poderiam ser argumentados, enfim, poderiam ser justificados em outro, também com, enfim, um imposto sobre a gasolina, sobre combustíveis. Aí tem uma dimensão ambiental também. Mas acho muito difícil o governo conseguir lidar com a emergência fiscal que nós estamos vivendo, continuamos vivendo, independente da legislação do teto dos gastos, que aí, enfim, aí tem toda uma discussão. Eu, particularmente, sou a favor do teto dos gastos, mas independente disso, independente de ter sido aprovado ou não, nós continuamos com uma situação fiscal extremamente frágil esse ano, ano que vem. Óbvio que parte disso vai depender da retomada, se vai haver ou não uma retomada já no segundo semestre desse ano, se na margem, como o ministro Meirelles sugere, vamos ver um crescimento de 2% anualizados, né, no quarto trimestre, e se 2018, enfim, quais serão as perspectivas efetivas de crescimento. Eu só queria dar uma palavra, eu acho que eu ouvi alguém dizer sobre a questão da esquerda, da direita. Cláudio, eu preciso que você seja bem breve, porque realmente meu tempo está estourando e a gente precisa encerrar. Eu acho que o problema no Brasil não é esquerda versus direita. O problema é populismo de um lado e responsabilidade de um governo responsável de outro. Você pode ter um governo de esquerda, não populista, responsável, enfim, pode ser tranquilamente eleito, enfim, e pode ser um governo de direita, irresponsável, populista, que eu acho que o país faria muito bem se distanciar. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Para a gente fazer um outro programa só sobre esse assunto. Cláudio, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. A gente faz um intervalo rápido e o debate volta já. Olá, o debate está de volta para falar de geração de empregos. Apesar da inflação menor em 2016, o desemprego bateu novos recordes. Os últimos números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que pouco mais de 12 milhões de cidadãos estão desempregados. São pessoas que perderam seus postos de trabalho e estão em busca de novas oportunidades num momento de crise profunda. Para falar sobre essa questão e outras relacionadas à nossa economia, nós contamos com a presença aqui no estúdio de Mauro Rostlin, que é economista e professor dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e de Salvador Werneck Viana, que é economista do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. E para dar início a esse bloco, a gente assiste a um vídeo com informações sobre o desemprego no Brasil. Mauro, eu vou levar até você então a pergunta que encerrou o nosso vídeo. É possível gerar empregos no meio de uma recessão econômica? Não acredito que de fato você veja um movimento mais consistente de criação de novos postos de trabalho num ambiente fortemente recessivo. No caso do Brasil em particular, como a gente está falando aqui o tempo todo, a recessão é profunda, é extensa, ou seja, atinge todos os setores econômicos indistintamente. Difícil você pensar um setor que esteja crescendo forte, talvez com a exceção da agricultura, nós estamos falando, enfim, de comida, mas, regra geral,
num ambiente recessivo como que a gente está vivendo, é dificílimo imaginar recuperação do emprego. Então, acho que com recessão, o desemprego é a regra. Agora, Salvador, países que passaram pela crise econômica em 2008, 2009, por exemplo, Estados Unidos e alguns países membros da União Europeia, estão se recuperando e voltando a crescer. Que lições, na sua opinião, o Brasil pode aprender com esses países? Esses países eles saíram, né? Eles deram alguma resposta, em particular os Estados Unidos, né? Os países da União Europeia, os principais países da União Europeia, via injeção de dinheiro na economia, né? Injeção em doses cavalares, né? As medidas de afrouxamento, né, monetário foram, nos Estados Unidos, da ordem, né, de trilhões de dólares, né? 2 trilhões de dólares injetados aí ao longo desse período pós-2008. E, evidentemente, essa é uma saída que nós não temos à mão no momento. Né? Uma questão significativa da experiência desses países é que esse experimento que eles fizeram, que teve algum sucesso, né, se deu quase sem inflação, né? Mesmo injetando doses maciças, né, de dinheiro na economia, né, para, enfim, trazer os balanços das famílias e das empresas, né, para um patamar minimamente positivo, né, não trouxe consigo consequências do ponto de vista inflacionário. Nós, no Brasil, temos um problema oposto. Nós temos ainda uma inflação relativamente elevada, né, temos, né, juros básicos em níveis muito elevados, né, o que eles fizeram foi deixar os juros deles próximos de zero, né, inclusive, em alguns casos, juros reais negativos. E nós temos juros reais aí que superam 7%. Eu ainda insisto no poder, né, na potência que uma política fiscal, né, poderia vir a ter numa situação como a nossa. Né? Insisto que uma saída via criação de um tributo como o CPMF, né, e aí em relação ao que o Cláudio Friedenstack tinha dito no outro bloco, né, talvez privilegiar um imposto sobre combustíveis, que tem ainda um viés, né, ambiental, tal. Tudo bem, mas a CPMF, ela tem, em primeiro lugar, né, aquilo que eu te falei, a velocidade na arrecadação. Ela garante recursos de uma forma rápida, né, para o governo, e ainda pode ser desenhado mecanismos de partilha com os entes federados, né, que hoje vive uma crise fiscal maior ainda que a do governo federal, né. Pode ainda destinar recursos para a seguridade, em particular para a Previdência, né. Então, eu acho que esse era um caminho bastante promissor para a recuperação da credibilidade, né, da questão fiscal do setor público, né, e como esse é visto como principal problema, resolver esse problema parece crucial, né, para restabelecer uma estratégia de crescimento sem a qual nós não conseguiremos fazer face a essa recessão e gerar empregos. Né? Agora, para o consumidor, né, que está nos assistindo e ouve, né, essa volta da CPMF, né, que é tão impopular como nós falamos, Mauro, e aí a gente tem um histórico, né, de que ela tinha um destino certo, que era prioritariamente a área da saúde, e não foi isso que aconteceu ao longo dos anos. Como é que isso poderia, para o consumidor, soar de uma forma mais branda, né, que isso que não impactasse tanto no dia a dia dele, a volta de um tributo como esse, por exemplo? Bom, o problema da CPMF, como a gente já comentou, é que é um imposto em cascata. Quer dizer, numa cadeia produtiva muito extensa, o imposto pesa no final, no preço final, né? Pode parecer, às vezes, eu não sei exatamente qual é a alíquota a partir da qual pode ser recriada a CPMF, digamos que seja, sei lá, 0,2%, que parece alguma coisa muito pequena, mas se você considerar uma cadeia produtiva muito extensa, esse 0,2% vai se acumulando e o produto final acaba tendo uma elevação de preço expressiva. Concordo que a CPMF, eu sou a favor da volta da CPMF. Acho que a questão fiscal é uma questão premente e a CPMF teria um papel importante a cumprir. Agora, queria chamar a atenção para o seguinte aspecto, já que a gente falou de outras economias, da recuperação, você chamou a atenção na pergunta sobre a recuperação de outras economias. No caso dos Estados Unidos e dos países europeus, em primeiro lugar, a política fiscal foi um instrumento principal.
Todos os países fizeram uso de política fiscal em 2009. O gasto público disparou para todo lado. A dívida pública disparou na Europa, disparou nos Estados Unidos. E essa dívida pública chegou a patamares tais que o governo entendeu que seria um tanto perigoso, digamos assim, se ultrapassar esses patamares, esses níveis. E aí a política monetária passou a ser a política da vez, a forma de se lidar com a crise. Para o assinante entender isso melhor, a política de juros passou a ser a política principal, o instrumento principal. E a gente hoje vive uma situação inédita. Tenho certeza de que nós estamos vendo experiências sendo feitas, sem que a gente tenha, vamos dizer assim, uma história pregressa para poder falar a respeito. A gente vive uma experiência inédita com relação a esses juros negativos. Parece que ele está dando algum resultado. Vemos os Estados Unidos se recuperando e não vemos a inflação de fato se tornar um problema. Então, essa combinação de uma política fiscal no primeiro momento, fortemente expansiva, mas que ficou em segundo plano num segundo momento, e uma política fiscal mais agressiva, é o que me parece ter sido a receita que funcionou para esses países. Eu quero voltar a um assunto, então, falando de desemprego e mão de obra qualificada, investimento no Brasil. A gente sabe que esse é um problema que a gente tem, né? Na questão, por exemplo, da mão de obra qualificada, capacitação, por exemplo, também na área, ainda falando de trabalho, excesso de encargos trabalhistas, que são considerados empecilhos para o crescimento, né? Para a produtividade do país, também o Brasil com pouca inovação. Como é que vocês avaliam essas questões? Como é que mudanças podem ser feitas nessas questões, nesses aspectos, para que a gente possa ter uma retomada do crescimento, mesmo a longo prazo? Bom, o Salvador vai me bater, se eu vou falar aqui. Eu sou a favor de políticas horizontais. Acredito que, por exemplo, bancos de fomento como o BNDES deveriam cada vez mais focar em políticas horizontais. O que seriam essas políticas? Aquelas políticas que atingem a todos os setores indistintamente. Só para que a gente possa, na comparação, entender, políticas verticais seriam aquelas que favorecem um setor econômico. Você elege um setor e elege porque pretensamente ele é um setor mais competitivo ou ele tem condições de ter maior competitividade. Tipo o setor do petróleo, por exemplo. Petróleo, celulose, enfim, aqueles setores que você entende que o país tem vantagem competitiva, tem condições de ter destaque em termos internacionais e um aporte de capital seria necessário para que ele ganhasse esse empurrão, o setor, e deslanchasse. Essa, aliás, tem sido, historicamente, a postura do BNDES. Eu entendo que uma visão mais horizontal, ou seja, uma política que não favoreça setores específicos e sim os setores de maneira geral, seriam políticas mais eficientes. Salvador. Não vou bater no Mauro, não, imagina. Mas, enfim, a atuação do BNDES parece, né, que vai se voltar nessa perspectiva que você delineou aí como... que eu também, enfim... Agora, o que a gente não pode ignorar é que no período em que estávamos crescendo fortemente, né, em particular segundo Lula, né, que, como a reportagem mostrou, chegamos a um limiar de uma situação de pleno emprego, ainda assim, naquela conjuntura específica, grande parte do emprego que estava sendo gerado era um emprego de baixa qualificação e de alta rotatividade. Né? Um emprego que as pessoas entravam, ficavam 6 meses, 1 ano e aí saíam. Né? Que não é o movimento virtuoso que a gente deveria pensar estrategicamente, né, para o desenvolvimento de longo prazo da economia brasileira. Né? Então, é difícil pensar que a atuação de um banco de fomento, né, de um banco de desenvolvimento como o BNDES, via apenas políticas horizontais, né, vai conseguir dar conta dessa necessidade, né, de inovações, adensamentos tecnológicos, né, e, enfim, movimentos que possam garantir, né, no longo prazo, que haja, tanto do ponto de vista de formação, qualificação do trabalho e aproveitamento desse trabalho mais qualificado, né, numa dinâmica virtuosa. E aumento da produtividade. Né? Sim, aí as coisas vêm junto, né, não tem... O problema é como delinear esse caminho. Ainda somos um país extremamente desigual, injusto, temos uma questão
que muitas vezes é ignorada, em particular em questões macroeconômicas, que é o alto nível de informalidade, né, que se agravou e vai se agravar com o efeito desses 2 anos de recessão. A informalidade, ela dificulta a implementação da política monetária, né? Você precisa de mais juros para reduzir a inflação, né? Porque boa parte das pessoas simplesmente não está inserida, né? Seja no sistema bancário ou mesmo no sistema financeiro, né? Propriamente dito. Desculpa, até aproveitando o gancho, Salvador, me parece que o subsídio de juros do BNDES, só para lembrar ao público assinante, que a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, que é utilizada pelo BNDES, é uma taxa de juros subsidiada. Ela acaba diminuindo a eficácia da própria taxa de juros mais elevada, né? Como, só para o público entender, como algumas empresas, as maiores empresas, as empresas eleitas pelo BNDES têm acesso a um crédito mais barato, isso significa que as altas das taxas de juros não atingem essas empresas. Ou seja, o aumento da Selic, que tem como objetivo o combate à inflação via controle da demanda, se torna menos eficaz diante de um quadro em que o BNDES empresta dinheiro barato para algumas empresas eleitas. Eu vou pegar o gancho do Mauro, porque a mudança na taxa básica de juros é de responsabilidade do Comitê de Política Monetária, o Copom, e é o mecanismo usado pelo Banco Central para tentar conter a inflação, como o Mauro colocou, dentro da meta estabelecida. As taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, que pode contribuir para o controle dos preços. Quando julga que a inflação está compatível com as metas pré-estabelecidas, o Banco Central pode baixar os juros. Então, para explicar melhor a relação entre a taxa Selic e a nossa economia, a gente conversa com o Pedro Paulo Silveira, que é economista da Nova Futura Corretora. Olá, Pedro Paulo, tudo bem? Tudo bem, você? É um prazer conversar com você. Pedro, 2016 terminou com a inflação ligeiramente abaixo do teto da meta, em 6,29%, enquanto a taxa Selic terminou o ano em 13,75%, ou seja, uma das mais altas no mundo. Mas na primeira reunião do ano, o Copom já reduziu a taxa para 13%. Essa decisão de baixar os juros foi acertada, na sua opinião? Com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Como você mesmo falou, a trajetória da inflação é de queda já desde final de 2015. Em 2015 a inflação ficou em 10,5%. Ao longo do ano passado ela veio declinando. No ano passado fechou em 6,30%, como você falou, 6,29%. E esse ano deve, com certeza, fechar muito próximo à meta, o centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. Então, dadas as regras que o Banco Central segue, se a inflação corrente, as expectativas inflacionárias, a expectativa que os agentes têm para a inflação no futuro, no fechamento de 2017, 2018, estão caindo, então nada mais correto, o próprio manual do Banco Central, derrubar a taxa de juros. Ele derrubou já de 14 e 25 que estava, e ela deve fechar o ano abaixo de 10% das apostas do mercado. Pedro, porque até o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, afirmou durante o Fórum Econômico Mundial em Davos que a redução em 2017 pode ser mais acelerada, do que o mercado espera, é isso mesmo? É isso, né? O mercado sempre foi muito cauteloso em relação à taxa de juros, particularmente em momentos de transição, como esse que a gente viveu, né? A credibilidade do Banco Central junto ao público, junto aos agentes econômicos, estava meio baixa. A inflação subiu demais, né? Nós tínhamos um ruído político muito grande, né? Então o Banco Central precisava recuperar a credibilidade. Normalmente, para recuperar a credibilidade, o Banco Central aplica taxas de juros mais elevadas. Esse é o histórico dos sistemas de metas de inflação no mundo. É claro que a nossa taxa de inflação, a taxa de juros aqui é excessivamente elevada, porque a nossa inflação também é excessivamente elevada. Então, era absolutamente natural que nos primeiros meses de mandato, o Banco Central do Ilan fosse mais duro com a política monetária. Isso fez com que o mercado esperasse taxas de juros mais elevadas ao longo do tempo, para o final de 2016, para o final de 2017, para o final de 2018. Agora, com essa
perda de intensidade da inflação nos últimos meses, com a queda das expectativas inflacionárias, com a queda da taxa de câmbio, o Banco Central viu espaço para reduzir a taxa de juros. E o mercado agora precisa correr atrás e reduzir as suas projeções. Por isso o Ilan fala que o mercado está um pouco mais duro do que o Banco Central até. Pedro Paulo, eu vou pedir licença para a gente trazer essa conversa aqui para o estúdio. De que forma a redução, por favor, Salvador, dos juros se reflete na economia, ou melhor, especificamente no bolso do consumidor, né? Melhora para quem quer fazer um financiamento, melhora para quem quer pagar as dívidas de cartão de crédito? O efeito na ponta, né, no consumidor final, ele é muito baixo, né? Até porque tem uma diferença muito grande entre a taxa com que os consumidores, né, se financiam, né, da taxa básica, né? A taxa básica ela vai servir como referência, né, para os empréstimos interbancários, etc. Quando chega na ponta para os consumidores tomarem crediário, seja para adquirir um imóvel, um veículo, bens de consumo, o juros já é muito maior. Então a diferença que vai ser uma diferença de 2 pontos percentuais em níveis já muito elevados. Então a diferença ela não é muito grande. A Selic ela vai ter impacto mais pronunciado, mais importante nas contas públicas, né? Na medida em que boa parte ainda, cerca de 1/3 da dívida pública ainda está atrelada à Selic, né? Em relação a isso, inclusive, é forçoso, né? É importante reconhecer que houve uma melhora muito importante, né? No perfil da dívida pública brasileira, né? Já foi muito maior esse percentual atrelado à Selic, né? Então, mas de qualquer forma, você ainda tem um efeito importante nas contas públicas, né? E vai ter um efeito importante na confiança também, né, dos empresários, que vão poder se financiar, vão poder tomar investimentos a um custo menor, né? Agora, assim, só queria reter um ponto, né, em relação ao que foi dito, em relação à dívida pública, né? Será que a trajetória da dívida pública ela estava mesmo assumindo essa trajetória explosiva, como se desenhou, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Dívida pública é um instrumento tão importante na política macroeconômica quanto são juros, câmbio, né? Enfim, política monetária, cambial e fiscal. A dívida é um instrumento de política macroeconômica. A dívida foi usada pelos países centrais para, né, minorar os efeitos da crise financeira, né? E assim também poderia ser visto no caso brasileiro. Ainda mais levando em conta que a gente tem uma dívida social enorme a ser resgatada ainda, né? E diversos países fizeram uso desse mecanismo também para dar conta dessa dimensão, né? Então, essa é uma questão que tem que ser, eu acho, absorvida no nosso debate também. E não foi isso que aconteceu, né, Mauro, ao longo dos últimos anos? Não, me parece... Vou discordar. Porque eu entendo que o governo Dilma usou por demais a política fiscal. Eu acredito que... Bom, a gente vai voltar à discussão da questão fiscal, mas eu acredito que a origem da crise está exatamente numa política fiscal que passou a ser descontrolada a partir de um certo momento. Por exemplo, o governo achou que podia pagar qualquer tipo de programa em todos os tipos de programa. Então, promoveu desoneração fiscal, desoneração das folhas de pagamento, com um peso fiscal tremendo, promoveu repasses de recursos para fiscais para o BNDES em volumes exorbitantes, ao meu ver, financiou programas sociais de forma perdulária, por exemplo, FIES, é um programa que eu tenho, aliás, grandes críticas, e esse endividamento, e mais do que endividamento, esse engessamento das despesas e, portanto, esse comprometimento do resultado primário do orçamento do governo tem como origem esse descontrole da política fiscal. Essa é a minha leitura e eu acho que essa retomada do controle, esse reequilíbrio das contas é fundamental para a retomada de confiança. Eu vou chamar mais uma vez o Pedro Paulo para retomar com você. Pedro, você me ouve? Claro, perfeitamente.
Pedro, eu quero retomar com você um ponto que o Salvador tocou, falando ainda da taxa Selic. No meio empresarial, a queda da taxa de juros pode sim significar, então, a retomada na produção e se refletir também na geração de empregos? Primeiro eu queria retomar um pouco só o que foi dito. Eu acho que o colega tem absoluta razão quando diz que os efeitos de uma queda na taxa de juros na conta do consumidor são inexpressivos se a queda for marginalmente pequena, né? Se a gente reduzir a taxa de juros de 14,25% para 14%, o efeito é nulo, eu concordo absolutamente com ele. Mas se a gente reduz a taxa de juros de 14,25% para 10% ou 9,5%, algum efeito há de haver, né? O comportamento dos bancos em relação ao crédito tende a ter uma mudança, né? A percepção que eles têm em relação ao risco de emprestar dinheiro, com certeza vai mudar, sobretudo numa situação como a nossa atual, né? Hoje nós estamos discutindo a recessão, uma recessão extremamente profunda, eu acho que é a mais duradoura que eu já vivi, e ela teve efeitos profundos sobre os balanços das empresas e dos bancos, né? Então, num momento como esse, você reduzir a taxa de juros de 14,25% para 10%, você está reduzindo um valor substancial essa taxa de juros, ela reduz a pressão sobre os balanços tanto das empresas como dos bancos. Isso pode mudar, e é possível que mude, porque a gente vê nos modelos aqui, ela muda, a disposição dos bancos em emprestar dinheiro, né, no momento em que a economia está amarrada e a oferta de crédito está diminuindo. Então, o comportamento dos bancos muda. Por mais que o comportamento das famílias não mude, tomando mais dinheiro, porque elas estão desempregadas, há muito desemprego, há uma queda da renda, o comportamento dos bancos muda e isso alivia o caixa das empresas, no momento em que a economia está extremamente endividada e com problemas, né? Um dado da Serasa Experian de setembro, o último que eu tenho, diz que mais de 50% das empresas com CNPJ ativo estão com o nome negativado da Serasa. Se você tiver uma redução abrupta da taxa de juros nesse sentido, no caixa dos bancos, a propensão deles a emprestar dinheiro vai aumentar, e isso ajuda a economia pelo canal do crédito, né? Não só pela melhora, como eu concordo também com o colega, pela melhora da percepção em relação à taxa de juros. Pedro Paulo, infelizmente preciso interrompê-lo porque o tempo está passando rápido, eu preciso voltar para o estúdio, mas eu queria agradecer a sua participação no debate de hoje. Perfeito, até logo. Um abraço, até logo. Tempo passando rápido, então gostaria das considerações finais de vocês. A gente sabe que falar de economia, prever o que pode acontecer ao longo do ano para a economia não é fácil, depende também de todo um cenário político, não só o cenário interno, mas também a política internacional. Mas considerações finais rápidas, por favor, Salvador, o que a gente pode esperar para 2017 aí no âmbito econômico? Eu acho que tem um fator que a gente não discutiu, mas é um fator adicional de incerteza, que é o desempenho da economia americana, em particular os próximos acontecimentos aí, né, do presidente Trump, né? Uma questão sobre esse assunto particularmente delicada, né, que vai, inclusive, em relação ao que o Pedro Paulo estava falando, né, concordo com ele, né? Sem dúvida, se passa de 14 para 9, tem uma diferença. A questão que a nossa trajetória, ela tem sido muito, né, tem sido muito gradual, essa trajetória de redução, ainda que para a autoridade monetária não seja gradual, né? Você estava em 14,25, né? Aí você tem cai em 0,75. Isso, para a autoridade monetária brasileira atual, isso já é um grande ritmo, né? Isso ainda é um ritmo gradual, é preciso que se diga. E não se vai chegar, provavelmente, a esses 9% no final do ano, em função dessa incerteza, né, trazida pelos Estados Unidos, né? Porque, ao que tudo indica, se o que o presidente americano propôs, ele implementar, né, uma política fiscal expansionista, um programa de gastos e infraestrutura, isso vai ter como resposta da autoridade monetária americana, né, um aumento dos juros americanos, tá certo? Isso vai impactar a gente fortemente, né, por saída de recursos de investimento que vão se abrigar nos títulos do Tesouro Americano, né? Ou vai ter essa fuga de investimento para os Estados Unidos, ou o nosso Banco Central vai ser obrigado a aumentar os juros, né? É claro que, enfim, se a economia americana crescer, vai importar mais, isso pode também
ser benéfico para o Brasil, mas o efeito líquido dessas saídas financeiras e desse resultado comercial é incerto. Então, não dá para dizer que a gente vai conseguir entrar nessa trajetória descendente de Selic, que é o que a gente precisa, é o que a economia brasileira realmente precisa. Mauro, rapidamente, por favor. Eu vou só me concentrar, então, em um comentário sobre a Selic ainda. Eu vou ser voz dissonante com relação ao mercado. O mercado entende que o Banco Central vem administrando muito bem, vem fazendo muito bem, o Copom vem fazendo muito bem a gestão da Selic, ancorou expectativas, teve responsabilidade importante na redução da inflação recente. Eu acho que o Banco Central foi... Eu manifestei minha discordância, inclusive. eu acho que o Banco Central foi extremamente parcimonioso na redução da Selic. O que a gente verificou foi uma queda muito forte da inflação. A inflação caiu de 10,5% para 6,3%. Você não viu a taxa Selic acompanhar esse movimento. Tecnicamente falando, houve aumento da taxa de juros real, o que é um absurdo num contexto de forte recessão. Então, diante de uma recessão de quase 4%, de quase 8% num biênio, a gente vê a taxa de juros ser aumentada, a taxa de juros real ser aumentada, a diferença entre taxa de juros nominal, Selic e inflação. Acho que o Banco Central poderia ter sido mais ousado. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. A gente poderia continuar discutindo outros aspectos, mas eu preciso encerrar. Muito obrigada, até uma próxima. Está ótimo, muito obrigado. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. O debate fica por aqui. Você pode, claro, conferir esse e outros episódios direto do seu celular, do seu tablet ou do seu computador pelo futuraplay.org, que é a sua nova forma de acessar o canal Futura. Até a próxima!